Hoje se cumpriu as palavras da Escritura que acabastes de ouvir. Reverendíssimo Diácono Francisco, amados filhos, ao celebrarmos hoje esse terceiro domingo do tempo comum, o domingo que foi instituído pelo Papa Francisco como o domingo da Palavra de Deus, a Sagrada Liturgia ela nos convida a, de fato, mergulharmos nesse mistério da Palavra. É muito comum, e não sem razão, que os nossos irmãos protestantes nos acusem de sermos cristãos que não conhecem a palavra. E eles não se equivocam nisso. Porque nós temos, infelizmente, a péssima mania de sermos um povo que se diz cristão, mas é extremamente desatento com a palavra. Prova disso, quando nós temos um problema, a gente sai falando com mundos e fundos, mas não para perguntar o que a palavra de Deus tem a dizer para mim. O que aquele que sabe tem a me dizer? E sabe por que a gente não para isso? Porque nós não estamos acostumados a conversar com Deus com a sua palavra. E por isso que quando a coisa aperta, automaticamente a gente não lembra de ir à palavra. Porque quando a coisa aperta, nós saímos das reflexões mais minuciosas, mais sutis, e nós vamos aos reflexos mais básicos. E como a palavra não está no básico da minha vida, ou seja, como a palavra não está internalizada no comum, no corrente da minha vida, quando a coisa aperta eu não me lembro dela. E como é triste isso. Porque a Sagrada Liturgia de hoje nos mostra com toda a sua dinâmica que essa palavra, como nós rezávamos no Salmo, não é uma palavra morta, não é uma letra morta, mas é uma palavra viva, uma palavra eficaz. Esse hoje que Jesus pronuncia e que não é a primeira vez que nós escutamos, porque se vocês prestaram atenção, na primeira leitura também foi dito esse hoje, justamente para mostrar que esse hoje não para num momento específico do tempo, mas que ele acontece todas as vezes que o coração humano se permite alcançar pelo Deus que quer lhe falar. Todas as vezes que o coração humano se deixa alcançar pela voz de Deus, essa palavra que nós ouvimos no final do Evangelho se atualiza. Hoje Deus nos fala, agora Deus nos fala, nesse exato momento, a palavra que é viva e eficaz, com a sua vida, com o seu Espírito que é vida, fala a nossa vida, dá vida à nossa vida, dá sentido à nossa vida. Mas infelizmente esse hoje não acontece na vida de muitos de nós, porque não permitimos que Deus nos fale. Porque não nos acostumamos com o jeito de Deus nos falar. Celebrar hoje esse domingo dedicado à palavra de Deus é nos perguntar qual é o espaço que essa palavra ocupa na minha vida. Porque celebrar a palavra de Deus é celebrar duas coisas. A primeira, o mistério de um Deus que quer nos falar, que quer se dar a conhecer, que quer dialogar conosco. Essa é a primeira coisa. E a segunda, a felicidade de sabermos que aquilo que a nossa razão humana não consegue responder e dar sentido, Deus deu uma resposta e um sentido antecipado na sua palavra. Na sua palavra que é viva e que continua se atualizando. A palavra de Deus ela não vem se perder em fazer reflexões científicas. Para isso Deus suscitou os homens de ciência. A igreja e o próprio Deus não tem nada contra a ciência. A ciência é um dom de Deus, como nós ouvimos na segunda leitura. Deus enriquece a sua criação, os seus filhos com seus dons. A ciência, o conhecimento científico é um dom de Deus. E por isso a palavra não quer se prestar a isso.
porque Deus já deu esse dom de outras formas, mas ela quer sim dar a resposta e o sentido de coisas que a razão humana não tem condição de prover, mas que nós precisamos. Ela quer sim dar a resposta e o sentido para coisas que são da alçada de Deus e que nós precisamos. Mas para isso é preciso da nossa parte uma disposição correta de não só nos abrirmos a essa palavra, mas de irmos a ela da maneira certa. Não sei se prestaram atenção na primeira leitura, mas é muito bonito ver aquele povo que está voltando do exílio, portanto, de uma situação na qual não conseguiam ouvir a Deus com clareza, agora estão unidos na sua terra para celebrar o culto ao seu Deus, para deixar que Deus lhes fale ao coração. E olha a postura daquele povo quando o sacerdote pega o livro da lei. Aquele povo se prostra diante da palavra, porque aquele povo sabia: eu não estou ouvindo o que Deus falou para os meus antepassados, eu estou ouvindo Deus que me fala no agora da minha vida. Deus está vindo ao encontro da minha vida para falar no hoje da minha vida. E por isso aquele povo se prostra diante dessa palavra. A consciência de que Deus estava falando naquele momento da vida deles, com cada um deles. E qual é a nossa consciência quando vamos à palavra? Quando estamos aqui na missa? Onde é que está a nossa cabeça? Por onde estão os nossos pensamentos? Aonde? Porque aí depois de falar, eu estou passando por tanta coisa, estou precisando tanto de uma palavra. Mas a palavra foi dada. Ah não, padre, não é essa palavra. Se essa palavra não é suficiente para você, não tem palavra nesse mundo que vai ser. Não tem. Você pode virar o mundo de ponta cabeça, te garanto que não vai ter. Mas para que ela seja suficiente, ela tem que ter peso na sua vida. Ela não pode ser mais uma palavra. E como o nosso mundo se perde em meio a palavras. Prova disso, a gente chega na igreja, começa a falar com Deus e o mundo. Ou melhor, começa a falar com todo mundo, menos com Deus. Porque com Deus a gente geralmente fala no silêncio. A dificuldade que a gente tem de fazer silêncio dentro da igreja. Veja, gente, eu não estou falando que você precisa ser deseducado. Você pode ser: ô meu irmão, que bom te ver, bom dia e tal. Mas vamos combinar? A gente está fazendo da igreja o pátio de uma feira. E isso é emblemático. Porque onde há muita voz humana, não tem espaço para a voz de Deus. E se na igreja está tendo um excesso de voz humana, a coisa está feia. Porque nem aqui Deus está conseguindo espaço. Isso fala. E isso nos mostra como nós estamos vivendo a nossa vida. E aí, como que eu espero que eu vou reconhecer a voz de Deus nos acontecimentos da minha vida? Porque a palavra de Deus não é simplesmente a palavra que está contida na Sagrada Escritura. Porque Deus fala a todo momento da minha vida. A palavra de Deus por excelência é Jesus, que fala a todo momento da minha vida. Mas como eu vou entender essa palavra que fala e que não se cala na minha vida, se eu sou incapaz de, diante da palavra certa de Deus, que é a Sagrada Escritura, acolher essa palavra, ter reverência a ela, ir a ela não como quem vai a palavras humanas, mas saber essa palavra é de Deus. Essa palavra tem que ter um peso diferente na minha vida. O que ela fala é mais importante do que fulano e ciclano fala. Se eu não me educo com a Sagrada Escritura para ouvir a voz de Deus, para aprender o jeito de Deus falar, como que eu espero entender Deus que fala o tempo todo na minha vida? Nos acontecimentos da minha vida, pelas pessoas que Ele me envia, se eu não estou acostumado com a voz de Deus, se eu não estou acostumado com o jeito de Deus falar?
pessoal da paróquia vai lembrar. Assim que eu cheguei, né? Dia de despedida a gente fica meio emotivo. Assim que eu cheguei, todo mundo falava assim, né? Esse padre é muito bravo. Porque tudo que eu falava parecia que eu estava brigando. Mas não é que eu estava brigando, é o meu jeito de falar. Né? Não é grosso, mas é mais expansivo, é mais assim. Precisaram de tempo para se acostumar a entender, olha, aqui ele está falando, aqui ele está brigando. Tiveram que se acostumar com a forma que eu falo, com a maneira que é o meu jeito de comunicar. E quando nós falamos de Deus, da palavra de Deus, nós estamos falando de uma pessoa que é Jesus. E aí eu vou esperar que eu vou entender ele sem me acostumar com o jeito que ele fala, com a maneira que ele se comunica? Como que eu espero entender o que Deus me fala se eu não perco tempo para me acostumar com a maneira que ele fala? Para entender o que ele está falando, da forma que ele está falando. Então o problema não é que Deus não nos fala, mas é que eu e você não nos abrimos ao Deus que fala. Hoje somos convidados a permitir que essa palavra se atualize na nossa vida. Mas somos convidados também, meus filhos, de todo o coração, a rever a forma como nós vamos a essa palavra, a dar a essa palavra o lugar que ela precisa ocupar, porque essa palavra não é uma letra morta, mas é uma pessoa. A palavra que sai da boca do Pai não é um livro, mas o seu Filho bem-amado Jesus Cristo, que vem ao encontro de cada um de nós, que fala no hoje da vida de cada um de nós, que quer falar ao coração de cada um de nós, mas que só poderá fazer isso se tiver espaço na nossa vida. Só poderá fazer isso se cada um de nós dermos a essa palavra o peso que ela deve ocupar na nossa vida. Se cada um de nós nos dispormos a não fazermos dessa palavra, que é a palavra de Deus, mais uma palavra entre tantas na nossa vida. Queira Deus que eu e você hoje, como esse povo, nos disponhamos a reverenciar essa palavra, a ir essa palavra com a disposição correta, e como a bem-aventurada Virgem Maria, permitir que essa palavra seja a palavra que se encarne na nossa vida, para assim como foi na vida dela, também na nossa, pela força da palavra que sai da boca de Deus, da boca do Pai, dessa palavra que é Jesus, o Cristo seja formado em cada um de nós. Hoje, a palavra que ouvistes acabou de se cumprir.